Olá a todos. Primeiro de tudo, eu gostaria de agradecer a todos por participarem deste workshop. Meu nome é Hakan, eu trabalho como engenheiro de soluções de aprendizado de máquina na Arize. Hoje, este workshop, eu vou falar sobre a integração entre o RankChain e o Arize, especificamente sobre monitoramento e ajustes finos para o seu agente de terra. Então, vamos começar. Então, primeiro de tudo, o que eu quero abordar hoje, ao longo da agenda, quero começar com uma breve introdução ao RankChain, como o que é o RankChain e o que ele tenta fazer, e depois falar sobre o que é um agente de LLM. E depois disso vou fazer uma breve introdução sobre a observabilidade de LLM, como isso funciona, e depois disso, na verdade, eu vou pular para um laboratório prático, depois de mostrar apenas alguns slides, e nós vamos, na verdade, criar juntos um agente de LLM, construí-lo do zero e depois monitorá-lo com o LR. Assim, você poderá ver como construir uma aplicação real de LLM para produção e também como monitorá-la em tempo real, com o Arize. Então, antes de entrar no que é um agente de RLM, eu quero falar um pouco sobre o próprio RankChain. Eu sei que a maioria de vocês provavelmente já ouviu falar do RankChain, mas o RankChain é basicamente uma estrutura que capacita os usuários a desenvolver suas próprias aplicações de modelos de linguagem grandes. E então, no próprio RankChain oferece diferentes módulos, como você pode ver aqui. E a maioria desses módulos são modelos, basicamente os modelos de linguagem grandes, como os modelos da OpenAI e GPT, os prompts para que possam te ajudar como implementar fluxos de trabalho de engenharia de prompts com templates de prompts, índices e memória. Então, basicamente, armazenando diferentes tipos de dados específicos de contexto que você pode querer usar dentro do seu agente. Hoje vamos aproveitar os índices, especificamente os armazenamentos vetoriais, cadeias, significando como diferentes cadeias de Aerolan interconectadas que interagem em uma sequência lógica para realizar uma tarefa específica. E então, finalmente, os agentes são meio que o módulo mais complexo do RankChain. Isso meio que abrange todos esses modelos juntos e basicamente permite que os usuários gerem respostas de forma mais eficiente, criando uma série de prompts e respostas interconectados em uma sequência lógica. Então, vamos olhar um exemplo de como é um agente. Então, por exemplo, eu tenho esse agente, eu pergunto tipo, quem é a namorada do real? Qual é a nossa idade atual? Elevado a 0,43? Poder. Então, quando o agente começa a se executar, ele basicamente tenta encontrar a próxima melhor ação para conseguir realizar a tarefa, que é responder a uma pergunta. E então aqui, por exemplo, diz que a primeira ação é pesquisar. E a entrada para essa ação é Léo, a namorada do Caprió. Então o agente está tentando responder a primeira pergunta. E então ele encontra a resposta pesquisando na web. E então ele diz, ok, agora eu preciso descobrir a idade dela. Então vemos outra ação de pesquisa onde entrada é encontrar a idade da Camila Marrom. Então você tem uma observação, 25 anos. Então, para meio que finalizar tudo, né, o último pensamento é que eu preciso calcular 25 elevado a uma potência específica. Então agora a próxima ação é calcular. E então, usando a entrada da ação, você tem a resposta final 3,99 e então a gente fornece a resposta final. Então aqui o que você vê é que o agente entendeu qual é a tarefa, meio que dividir isso em prompts específicos que estão em uma sequência lógica e então executá-los selecionando a melhor ação a ser tomada. E ao usar diferentes ferramentas, essas ferramentas podem ser como pesquisar na web, usar a calculadora, pode ser algo diferente. Então, dessa forma, o agente basicamente realiza uma tarefa muito complexa. Então, isso é meio que como um agente LLM se parece. Vamos supor que você realmente tenha implantado um agente LLM em produção, mas então o próximo passo é ter alguma observabilidade em prática, porque a forma como a observabilidade funcionava é que isso meio que permite que você detecte problemas nos seus modelos de linguagem grandes em produção e em seguida faz você solucionar problemas, melhorar seus modelos, fazendo engenharia de prompts ou ajuste fino. E se você olhar como essa observabilidade de LLM funciona, tipo, temos nosso modelo fundamental, um único LLM aqui, então você pode pensar nisso como o chat GPT e você pode realizar diferentes tarefas, tipo, isso pode ser responder perguntas, tradução, sumarização. Isso pode ser literalmente qualquer coisa, mas a coisa mais importante é que o modelo em si tem uma entrada. E essa entrada, né, é meio que rotulada como um prompt. Então, isso pode ser, tipo, resumir o seguinte documento, responder a esta pergunta, e então o modelo também gera uma resposta. Então, esses pares de prompt e resposta representam meio que a entrada e a saída dos grandes modelos de linguagem, e então você também pode registrar classificação de resposta,
a classificação de prompt em termos de tokens e diferentes etapas, atraso da API, metadados, ID da conversa. Então você pode registrar tudo isso, mas também a coisa mais importante para um fluxo de trabalho de observabilidade é ter embeddings em prática. Você pode gerar embeddings dos seus pares de prompt e resposta. Assim você pode realmente ver representação interna dos dados em diferentes espaços de dimensões mais baixas e tomar ações. Então, isso funciona. A forma como funciona é que você tem seus pares de prompt e resposta registrados dos seus agentes LLM, e então você pode meio que visualizá-los em um espaço dimensional global. Tipo, você pode pensar em cada ponto como um embedding específico, e você realmente veria que diferentes embeddings estariam agrupados juntos neste espaço, e esses embeddings que estão agrupados juntos vão, na verdade, ser semanticamente semelhantes. E esses embeddings podem, na verdade, representar coisas diferentes. Tipo, pode ser respostas sobre um produto específico. Podem ser perguntas sobre, tipo, eu não sei, política. Então, será muito diferente da tarefa que você está tentando realizar. Mas se você realmente tiver um fluxo de trabalho de observabilidade em prática, quando você tiver esses embeddings gerados em uma plataforma de observabilidade, eles vão, na verdade, tentar detectar diferentes respostas enganosas, respostas inadequadas ou rudes, ou respostas onde há um feedback negativo do usuário. Assim, podemos realmente analisar essas respostas e melhorar seus fluxos de trabalho de engenharia de prompts. Aqui temos respostas enganosas, pares de respostas de conteúdo aqui. Ao olhar para os prompts, você pode analisá-los e meio que melhorá-los, fazer um pouco de teste A/B, para ver qual prompt realmente te dá um feedback melhor e menos respostas enganosas. Mas aqui, o objetivo é alertar os usuários de que algo pode estar errado com a resposta ou o prompt que foi dado ou gerado pelo erro. Rampa. E aqui, tipo, temos, na verdade, temos, tipo, um exemplo aqui, como temos, digamos que eu sou um usuário final, estou interagindo com um agente de cadeia classificada, meu prompt é São Francisco, a capital da Califórnia, e então aqui a resposta é, tipo, toda pessoa bem educada sabe que Sacramento é a capital da Califórnia, então, que eu realmente tenho uma resposta rude, e eu receberia um alerta aqui, porque você realmente veria um agrupamento de pontos que são meio rudes ou inesperados. Juntos, assim, são semanticamente semelhantes. E se você realmente aplicar a observabilidade para esse fluxo de trabalho, você seria alertado sobre esse problema em si, e então você pode tomar a ação certa. Você pode meio que escrever um novo prompt dizendo que seu tom não deve ser rude, ou você pode, tipo, ajustar seu modelo com dados específicos do contexto. Isso realmente depende da tarefa, mas o objetivo é ter algum tipo de alerta e detecção em funcionamento para que possamos tomar a próxima ação. Então, é assim que a observabilidade funciona, de certa forma, mas vamos fazer isso em um exemplo da vida real. Vamos realmente construir um agente, agora um do zero, e então vamos monitorá-lo com nossos próprios olhos. Então, para isso, eu vou realmente entrar em um aplicativo de chamadas para juntar tudo isso, documentação do produto agente LLM. Você deve realmente ver um link de chamada, o Sander compartilhou nos comentários, e então se você clicar no link de chamada, você deve ver algo assim. E então eu definitivamente recomendo que você copie para o Drive, para que você tenha a sua própria cópia, e então você possa programar nela. Por exemplo, eu tenho minha própria cópia aqui, novamente. Vamos tentar codificar isso hoje. E então vamos passar pelos passos e depois monitorá-lo lá. Então, vamos realmente começar. Então eu quero passar um tempo nessa arquitetura que nós realmente vamos codificar hoje. Então, o que vamos codificar hoje é que vamos criar uma espécie de chatbot de documentação de produto. Então, a maneira como isso funcionaria é que um usuário, independentemente de haver um histórico de chat ou não, fará uma pergunta isolada como uma nova pergunta e eu crio uma conta. E então, ao fornecer a documentação de um produto específico, esperamos uma resposta que será gerada para aquele produto específico, com a qual fornecemos a documentação. Neste exemplo, nós realmente vamos usar esta documentação do produto Arise, alimentar isso a um agente LLM e então fazer perguntas para obter respostas sobre o Arise. Isso pode ser sobre ingestão de dados, funções específicas do Arise, monitores ou fluxos de trabalho de visibilidade. E a maneira como essa arquitetura específica funciona é que você tem sua documentação. Esta é a minha documentação do produto Arise. Você primeiro converteria isso em texto carregando, e então você dividiria o texto em partes. Então, pense na sua documentação em pequenas partes dentro de um formato específico, e você vai usar essas partes para criar embeddings, que serão armazenados em um repositório vetorial. Então, o objetivo é primeiro criar um repositório vetorial de embeddings de dados específicos de contexto, e então, depois, vamos pegar nossa pergunta, ela vai passar por um LLM,
teremos uma pergunta isolada, e então vamos criar um embedding para a própria pergunta. Então, vamos pesquisar no repositório vetorial, fazer uma busca de similaridade, para encontrar a documentação mais relevante a fim de comparar com a pergunta. Então, a pergunta é sobre como eu crio uma conta. O repositório vetorial vai pesquisar toda a documentação e encontrar os embeddings mais semelhantes que possam ser relevantes para essa pergunta. E no final, o repositório vetorial irá fornecer a documentação relevante. E você teria uma pergunta isolada e uma documentação relevante juntas, como um prompt. E agora vamos alimentar isso em um modelo de linguagem grande, dizendo que, ok, aqui está uma pergunta isolada, aqui está a documentação relevante para responder, fornecer uma resposta final. E então o modelo de linguagem maior, o modelo em si vai criar uma conta, ele vai fornecer uma resposta sobre como criar uma conta. Então, vamos realmente tentar codificar isso juntos. Então, primeiro, só um aviso. É muito importante que você tenha algum tipo de chave de API da Open.ai habilitada se você quiser um aplicativo Lambda Score. Eu já executei isso com minha chave de API da OpenAI e você pode realmente obtê-la, que está também nos links. Você só precisa criar uma nova chave secreta e ela estará disponível para você. Você pode copiá-lo e colá-lo aqui. Então, a próxima etapa, após instalar as dependências necessárias, que são principalmente Arrays, RankChain e OpenAI, é importar o RankChain necessário, carregadores de documentos e diferentes bibliotecas. E então, o primeiro passo é carregar a documentação, os dados e dividir em partes. Então, aqui temos nossa instrução. Use documentação do RankChain para carregar os dados do documento Arise e do Gitbook. E se você entrar na documentação do RankChain, o que você realmente veria é, aqui, você veria diferentes índices. Se você clicar nos índices específicos, você vai ver carregadores de documentos, certo? Então, eu vou em frente e encontrar o Gitbook aqui. Aqui eu tenho o Gitbook. E agora você pode ver isso. Eu posso baixar qualquer caminho, todos os caminhos de um determinado notebook, e você pode selecionar qualquer tipo de documento que quiser. Então, vou copiar e colar isso em algo como um rolo, e agora eu vou executar isso. Na verdade, eu não vou executar isso porque já salvei como dados de todas as páginas, então eu vou pular isso. Mas como isso leva cerca de 5 minutos para carregar, você pode ver que já está buscando o texto de tipo docs.arise.com. Eu só preciso mudar isso para Arise. E então, basicamente, ele está buscando todos os dados disponíveis na documentação do Arise em uma variável específica, e então podemos continuar. Então, a próxima parte é meio que definir um texto com uma função e dividir o carregamento de dados em partes de 1500 e em seguida definir um vetor para armazenar, usando similaridade da IA do Facebook, pesquisa em uma variável chamada db. Então, o que vamos fazer aqui é quer dizer, isso é meio que um armazenamento de vetores que eu escolhi. Você não pode escolher qualquer armazenamento de vetores, é para criar um armazenamento de vetores. Então, vamos dar uma olhada na documentação do RankChain. Então, você veria que os armazenamentos de vetores estão aqui, certo? Então, eu vou selecionar um armazenamento de vetores. Eu vou selecionar este rosto, que é o Facebook. Eu pedi dinheiro para pesquisa, mas você pode usar algo como o Chroma. Isso também é muito comum ou qualquer outra coisa. Então, quando eu clico nisso, já vejo alguns exemplos, tipo este notebook me mostra como fazer isso. Tipo, já tenho divisores de texto, dividindo documentos em partes e depois em embeddings. E então criando o armazenamento de vetores. Então, vamos. Primeiro copiar o código para o divisor de texto e colá-lo aqui. Então, eu tenho partes de 1500 aqui, que é e então eu só vou adicionar um pequeno código aqui, meio que como um separador. O objetivo do separador é separar esses dados para cada nova linha, porque assim que nossa documentação está estruturada dentro do Gitpuck, e então está perguntando, está dizendo, isso não existe. Então eu posso ver que a variável que eu tenho é todos os dados das páginas. Então, deixa eu realmente responder que são todos os dados das páginas. E então eu realmente vou executar isso. E então, neste momento, eu tenho documentos que estão divididos em partes de 1500 do LI, documentação. Então, só quero parar aqui um pouco, falar sobre esta parte. Então, nós escrevemos este código que carregou a documentação no Gitbook e depois dividiu em partes. O próximo passo é criar embeddings e criar um armazenamento de vetores para armazenar nosso embedding. Então, como eu disse, se você olhar para esta documentação, na verdade é muito fácil conseguir isso. São apenas 2 linhas de código. Na verdade, você criaria embeddings. Então, eu realmente vou colar isso aqui. Eu uso embeddings da OpenAI e então eu crio um banco de dados que é meu armazenamento de vetores da busca de similaridade da Facebook AI. E então eu tenho meus documentos
que está aqui, as partes divididas e o embedding. Então, eu vou executar isso, e neste momento isso está basicamente criando o armazenamento de vetores. Se você não tiver sua chave de API aberta, isso não vai funcionar, só para avisar. E então, finalmente eu tenho essas duas linhas de código que meio que dão algumas metadados para o armazenamento de vetores e atribuem um conjunto de ferramentas. Então, o conjunto de ferramentas é basicamente garantir que você tenha todas as ferramentas disponíveis dentro do armazenamento de vetores para que você possa interagir com elas. Eu vou apenas executar isso. E então o passo final é inicializar o main anterior, mas antes de inicializar o agente LLM aqui, que é o executor do agente, precisamos definir um manipulador de callback do arise. Então, o que essa função de callback arise faz é integrar o RankChain e rise juntos. Então, quando você passa esse callback do arise, que está aqui, para o gerenciador de callbacks, sempre que você executa um modelo de linguagem grande no RankChain, o prompt e as respostas serão automaticamente registrados no arise. Então, sempre que você registrar uma nova aplicação em produção, qualquer coisa que seus usuários realmente perguntarem, qualquer prompt e qualquer saída que o modelo de linguagem grande fornecer, será registrado no Arise seu fluxo de trabalho. De observabilidade será ativado. Aqui temos o manipulador de callback arise da documentação do RankChain. Você também pode conferir nossa documentação sobre como isso funciona. Nós temos um exemplo de callback também, mas a forma como o manipulador de callback arise funciona é que, a cada geração de prompt e resposta, nós apenas registramos isso usando o nosso SDK em Python. Então, eu vou definir nossa função de callback do arise aqui. Estou fornecendo um ID de modelo e uma versão do modelo. Isso é para dar um nome do modelo que você verá no Arise. E agora você precisa encontrar sua chave de espaço e a chave da API. Então, se você ainda não se inscreveu no Arise gratuitamente, por favor, vá em frente e se inscreva. Bem, você realmente poderá acessar as configurações do seu espaço aqui e pode copiar e colar suas chaves de espaço e API. Este aplicativo de chamada, eu já fiz isso anteriormente como uma variável de ambiente, então eu vou realmente executar isso. E agora, o que aconteceu é que eu configurei meu cliente Arise dentro do meu agente. Então, esta linha cria meu agente, onde ela cria um agente de armazenamento vetorial, onde, para um modelo de linguagem grande, estou fornecendo um modelo da OpenAI com uma temperatura específica e o gerenciador de callback está vinculado à função de callback do Arise. E então, eu também tenho meu kit de ferramentas, que é meu armazenamento vetorial, que eu defini aqui. Então, agora estamos realmente prontos. Testar nosso LLM 80. Precisamos formular uma pergunta independente para fazer ao agente de armazenamento vetorial, para que possamos obter informações sobre o Arise. Eu vou começar com uma pergunta muito simples. A pergunta seria algo como: por que o map em vez de TSM? Então, o Arise também usa diferentes algoritmos para visualizar as embeddings em um espaço de menor dimensão, e então ele usa o map. Então, podemos simplesmente perguntar qual é a razão pela qual o Arise usa o map em vez de TSM. Eu quero ser o mais vago possível. Não quero usar o Arise porque quero que o agente entre e descubra por que o Arise usa isso. Então, eu estou executando isso. Então, como você pode ver agora, está entrando em uma nova cadeia de executor de agente, o que significa que neste momento está gerando vetores de embedding. Então, o Arise gera automaticamente vetores de embedding para você, porque estamos integrados a ele. E então, veja, o agente diz: ok, eu preciso descobrir por que o map é preferido. Ação. Para o Arise Dockstore, o armazenamento vetorial, e então ele já encontrou uma observação e agora está gerando a resposta final. Novamente, estamos gerando vetores de embedding e prompts aqui. E então o agente diz: agora eu sei a resposta final. A resposta final é que o map é geralmente mais rápido que o TSNE e preserva mais da estrutura global dos dados, enquanto TSNE foca mais na estrutura local. E se você realmente olhar a documentação do Arise, isso é meio que muito semelhante, quase exatamente o que o Arise diz. Para responder a essa pergunta, e podemos fazer diferentes perguntas também, podemos perguntar, tipo, que tipo de quais monitores? O Arise suporta, então, Arise é uma ferramenta de observabilidade, sabemos que ele suporta modelos de aprendizado de máquina, então eu só vou perguntar que tipo de monitores Arise suporta, o agente vai entrar, dizer que, ok, minha próxima melhor ação é ir para a loja de documentos do Arise, procurar por isso e encontrar a documentação relevante para responder a isso. E então ele diz que o Arise suporta monitores gerenciados, monitores personalizados e monitores de conforto programáticos, por exemplo, e então ele gera essa saída específica para mim. E então, como você pode ver, sempre que fazemos isso, vetores de incorporação estão sendo gerados para os prompts e respostas, e eles são registrados com sucesso no Arise.
Então, neste ponto, nós realmente codificamos tudo isso em literalmente cerca de 10 a 12 linhas de código, graças ao RankChain. E agora, por causa da integração do RankChain com o Arise, podemos realmente ter a observabilidade ativada para todo esse fluxo de trabalho. Então, vou te mostrar como isso parece. Então, eu vou entrar no Arise, onde eu já enviei centenas de muitas perguntas específicas aqui. E então, este é o nosso map. O objetivo do map, como eu disse, é meio que visualizar as incorporações em um espaço de menor dimensão. E também aplicamos agrupamento em cima disso, não apenas visualizando, para ter algum tipo de insights disponíveis para o usuário, como agora o próprio modelo. O algoritmo de agrupamento encontrou 2 clusters e os corrigiu aqui. Temos este cluster e este cluster, então vamos ver o que esse cluster está mostrando. Então, neste momento temos tipo 6 pontos aqui. Ele diz tipo o que é um identificador de previsão, como é calculado o desvio de incorporação, como você gera a sua própria incorporação, o que é uma incorporação novamente. O que é uma incorporação? Então, novamente, tudo se resume a incorporações. Você pode ver que temos tipo algumas perguntas sobre previsões e incorporações meio que nesta aqui. Então, este é um deles. O outro é como você pode ver, temos um pico que está bem longe. Então, vamos realmente conferir como isso parece. Então, quando eu olho para isso, curiosamente, você pode ver que está em uma língua completamente diferente, mas ainda é sobre o Arise. Eu ainda vejo a palavra-chave sobre Arise, mas isso está em francês. Então, o que eu vejo é alguns usuários fazem perguntas em francês sobre o Arise, mas então o que o agente fez foi que ele ainda acessou a documentação do Arise, encontrou a resposta certa e me forneceu uma resposta, e essas são minhas respostas em francês. Então, você pode ver que mesmo que esteja em uma língua diferente, ainda assim foi respondido, mas quando você vai para o fluxo de trabalho de observabilidade, você vê que há clusters de dados completamente diferentes. Então, na sua própria aplicação de MLM, isso poderia ser como seu cluster de respostas enganosas, respostas inadequadas ou, digamos, respostas com feedback negativo dos usuários, e você pode até tipo cobrir por coisas diferentes. Aqui, como o Arise já analisa o uso de tokens, aqui você realmente tem diferentes tokens cobertos por um uso de token diferente. Então você pode meio que analisar isso com base em quanta metadata você envia. Mas no final, o objetivo do Arise é garantir que você consegue detectar novos clusters, clusters interessantes de dados, como por exemplo, esses são os dados dentro de um cluster diferente. E como próximo passo, você pode realmente baixar esse cluster e então meio que usá-lo. Analise os prompts e, em seguida, melhore seus fluxos de trabalho de engenharia de prompts. Então, o que aconteceria é que, digamos que você tenha respostas enganosas que estão aqui, você pode baixar esse cluster e então tentar novos prompts para ver se isso realmente te dá um feedback melhor dos usuários. Outro ponto que podemos realmente fazer com o ArrayVis é que você pode configurar diferentes monitores. Então, aqui, tipo, eu estou indo para a aba dos meus monitores, eu posso criar um novo monitor de desvio. E então aqui, se eu selecionar minha funcionalidade, digamos que estamos olhando para incorporação de respostas, na verdade eu posso rastrear a distância euclidiana. Deixa eu dar um zoom rápido aqui. Eu posso rastrear a distância euclidiana para a funcionalidade, que é a minha incorporação de respostas ao longo do tempo, para que eu seja alertado sempre que as incorporações em si se desviarem. Então, o que isso significaria é que sempre que um novo cluster de dados chega que não é esperado, ou sempre que eu tiver novas respostas ou alguma nova resposta chegando, eu realmente seria alertado e assim eu posso realmente entrar, tomar a próxima melhor ação. Isso pode ser ajustar seu modelo ou, na verdade, fazer engenharia de prompts no seu modelo, mas no final o objetivo é ter uma certa observabilidade em prática, especificamente para seus agentes LLM. Então, isso é meio que o que você pode fazer em termos de incorporações, e então você sempre pode tipo definir linhas de base. Aqui você pode ver a distância euclidiana ao longo do tempo. Você pode até filtrar suas incorporações por funcionalidades específicas e por tags específicas. Aqui, na verdade, temos a incorporação do prompt, e aqui você pode ver como os próprios prompts se parecem. Se eu olhar para esta parte, por exemplo, você pode realmente ver o que o RankChain usa como prompts. Tudo começa com você sendo um agente projetado para responder perguntas sobre conjuntos de documentos. Você tem acesso a ferramentas para interagir com os documentos e as entradas, e então fornece a documentação relevante e a pergunta independente para responder. Então, dentro deste fluxo de trabalho, você pode realmente descobrir o que está disponível para você, como você pode usar o RankTrain e o Arise juntos, para ter um conjunto completo de operações de LLM, ferramentas de LLM Ops. Você sempre pode ser alertado.
sempre que algo der errado com seus modelos. Então, isso foi meio que tudo para o meu workshop. Eu gostaria de agradecer a todos novamente por se juntarem e ouvirem. Eu adoraria responder algumas perguntas se houver alguma. Também. Sobre este tópico, deixa eu parar de compartilhar minha tela. Hum, eu vejo apenas uma pergunta. A classificação é usada aqui para o mesmo propósito que o índice Rama? Ah, sim, pode ser. Então, realmente depende de como é a sua tarefa. A mudança de classificação não é usada apenas para índices específicos de perguntas e respostas. Sim, para o objetivo, o que é isso? O que fizemos aqui hoje foi indexar um conjunto de documentos, especificamente documentos de produtos Arize, e então usar a cadeia de classificação para responder perguntas. Você definitivamente pode fazer isso como com uma ferramenta como o índice Rama, mas eu diria que os gentes em si são mais como uma ferramenta mais poderosa, porque, neste caso, eu só forneci ao agente uma ferramenta específica, e essa ferramenta seria o banco de vetores do Arize, mas eu poderia ter fornecido como 5 bancos de vetores diferentes. Eu poderia ter fornecido documentação sobre todas as ferramentas de aplicativos de ML que existem, e então o agente realmente vai descobrir qual ferramenta usar com base na pergunta ou na tarefa. Então, na verdade, ele tentaria encontrar a melhor ação a ser tomada. Neste caso, foi apenas um agente de perguntas e respostas, baseado no armazenamento de métricas específico, mas você pode realmente fornecer uma ampla variedade de ferramentas, como no primeiro exemplo que mostrei, havia o exemplo sobre a namorada do Léo DiCaprio. Isso, na verdade, usou diferentes ferramentas de ação, que são como a função de busca, pesquisando na web, e também a capacidade de completar funções matemáticas. Ok, vamos para outra pergunta. Existem limitações ou desvantagens potenciais ao usar a cadeia classificada e o Arize juntos? Especialmente quando se trata de escalabilidade ou facilidade de uso? Essa é uma ótima pergunta. Então, eu diria que a principal limitação e desvantagem potencial ao usar o Rankedin é, na verdade, a limitação dos grandes modelos de linguagem, como agora mesmo, como você sabe, há um limite de uso de tokens, especialmente nos modelos da OpenAI. E quando você realmente tem documentação demais, ou se o tamanho dos seus pedaços é muito grande, ou se você envia muitas solicitações para a API da Open.ai, na verdade, ela vai falhar. Na verdade, eu tive essa experiência pessoalmente quando eu estava ajuda com algo, mas eu diria que essa é a principal limitação do próprio modelo de linguagem. Mas em termos de escalabilidade, eu não vejo nenhum problema, já que a maioria das plataformas de observabilidade, como o Arize, são construídas para escalar. Então, na verdade, ele poderia lidar com qualquer número de pares de prompt e resposta. E então, finalmente, em termos de facilidade de uso, isso dependeria da tarefa. Eu diria que ter uma interface de usuário específica, que seja muito fácil de entender, como o chat GPT, seria muito útil aqui. Então, pense como se você estivesse interagindo com o chat GPT, mas sempre que você tem um par de prompt e resposta, eles estão, na verdade, sendo registrados no Levante-se para que você possa realmente ver o que os usuários do seu aplicativo de modelo de linguagem grande fazem, como eles interagem, e então eles sempre podem dar feedback como um polegar para cima ou para baixo, para que você possa entender os diferentes grupos que levam a um polegar para baixo. Espero que isso responda à sua pergunta. Vamos pular para outra. Outros casos de uso para essa integração, chatbots, assistentes de voz, tudo automatizado. Conduzir? Sim. Então, a cadeia de classificação em si é muito poderosa, pois há muitos casos de uso diferentes, como assistentes pessoais, agentes autônomos, chatbots. Você pode claramente manipular dados, sistemas de banco de dados específicos. Você pode escrever algum agente de LLM para entender código e resumi-lo. Ou você pode interagir com diferentes APIs, como APIs de busca. Então, qualquer tipo de caso de uso que você queira com um modelo de linguagem grande, deve ser possível com o LangChain. E enquanto for possível com o LangChain, isso será registrado no Arize como um fluxo de trabalho de observabilidade. Então, como o Arize está sempre integrado com o LangChain, desde que você use um modelo de linguagem grande, que é o objetivo principal do LangChain, você terá observabilidade ativada, porque todos os prompts e respostas e suas incorporações serão automaticamente registrados no Arize. Incrível. Eu acho que haja mais perguntas. Então, sim, muito obrigado a todos.